Olá, tudo bem? Sou a professora Raquel do 4º ano. Vou continuar com as atividades do Aprender Sempre, agora a sequência 3. Não esqueçam que o QR Code aqui no cantinho da tela leva vocês direto para as aulas no YouTube da Secretaria da Educação. Lá vocês podem assistir todas as aulas, de todos os anos, tá bom? Vamos lá, os nossos combinados. Ter em mãos o livro, né? Porque nós estamos usando o livro, lápis e borracha, anotar as informações importantes, anotar as dúvidas, certezas e aprendizagens, realizar as atividades e assistir essa aula novamente, caso você tenha alguma dúvida. Vamos estudar? Então aqui, né, a capinha do livro para quem não lembra, Aprender Sempre, volume 2, 4º ano, e lembrando que essas páginas de anotações são para vocês anotarem lá o que eu falei, né, as dúvidas, certezas, as coisas que vocês aprenderam durante a aula, os conceitos, né, que vocês já conseguiram entender, aqueles que vocês ainda não conseguiram. Então aproveitem para anotar aqui. Então vamos começar a sequência 3, né? Cartas pessoais e públicas, palavras que expressam impressões, opiniões e sentimentos. Então vamos ver, vamos lembrar um pouquinho o que são cartas e para que elas servem, né? Você já mandou alguma carta para alguém? Já recebeu alguma carta? Vamos ver o que são cartas, então, para você ver se você já recebeu ou já enviou. A carta pessoal é um gênero discursivo muito antigo e, ao mesmo tempo, ainda muito usado na sociedade contemporânea. Cumprindo a função básica de conectar pessoas distantes, a carta virtualizou-se, transformando-se em e-mail, em outras tantas formas de comunicação instantânea, continuando a ser um dos gêneros mais fundamentais da humanidade. Assim, antigamente, os nossos, eu digo os meus, né, avós, de vocês também avós, né? Mas os meus pais, até eu quando era criança, a gente enviava bastante carta para os parentes que moravam longe, até cartinha para os programas de televisão, tinha sorteio de carta. Hoje em dia não tem, né, mais isso, mas a gente usa bastante os e-mails hoje em dia, que é uma forma também de se conectar aí, né? As cartas escritas em envelopinhos se transformaram em e-mails e tantas outras formas de comunicação. E eu retirei esse conceito do site Brasil Escola. E também não tem só a carta pessoal, né? Também tem as cartas de reclamação. Eu vou passar rapidinho agora, depois vocês vão entender melhor o que é isso. Carta de reclamação. A carta de reclamação é um subgênero do gênero textual carta. Então, na verdade, ele está dentro do gênero textual carta, é um outro gênero dentro do gênero carta. Ela se define por transmitir uma informação que indica uma insatisfação, um problema ou uma injustiça sofrida pelo remetente. O destinatário é quem pode intervir ou solucionar o problema, geralmente por estar em uma posição hierárquica superior. Já vou entender melhor, peraí. Em diversas circunstâncias, esse gênero pode ser utilizado para manifestar alguma indignação que se sinta e sobre a qual possa ser feito algo a respeito. Desse modo, por meio desse documento, o autor consegue se expressar e solicitar um auxílio. É possível encontrar a carta de reclamação onde? Em que situação? Em situações pessoais, como circunstâncias de moradia, condomínio, compra de produtos, aqui é produtos, ó, escrito errado. Quando a gente faz uma compra e acontece algum defeito com aquilo que a gente comprou, a gente manda uma carta, né, um e-mail no caso, solicitando a troca desse produto. Ou pode ser também em situações profissionais, como direitos negligenciados, demora de algum serviço ou solicitação. Então, quando a gente, no nosso trabalho, tem algum problema, né, quanto aos nossos direitos, a gente manda uma carta ou para o sindicato ou para o chefe, tentando solucionar aquele problema. Em situações políticas também, quando se utiliza o gênero para reclamar a algum servidor público sobre algum problema identificado. Quando a gente tem algum problema, a gente manda um e-mail, manda uma carta, né, para solicitar que esse problema seja resolvido. Por exemplo, eu tenho algum problema para ser resolvido na prefeitura, né, com algum vereador, que ele pode me ajudar a resolver esse problema, seja ali, né, do meu bairro, de algum lugar. Eu posso mandar uma carta ou mandar um e-mail, certo? Vamos seguir um pouquinho com a aula 1, depois eu vou esclarecendo algumas dúvidas que podem ter surgido aí quando eu li, né, esses conceitos de carta pessoal e carta de reclamação.
Aula 1. Cartas pessoais, expressando opiniões. O que vamos aprender nessa aula? Nesta aula você vai conhecer as etapas e atividades dessa sequência didática e o que produziremos no final dela. Também fará a leitura de algumas cartas pessoais de uma reportagem do jornal Joca para levantar os conhecimentos prévios sobre os gêneros textuais que estudaremos. Então, novamente, nós vamos estudar, uma reportagem do jornal Joca. Vocês já acessaram o jornal que eu falei para vocês acessarem? Muito bacana, hein? Não esqueçam de acessar esse jornal. Tem muita coisa legal que você pode ler lá, mesmo não sendo assinante. No fim dessa sequência, vocês escreverão um e-mail para os autores desse material, contando o que acharam das atividades pensadas e planejadas para vocês. Durante o percurso, farão atividades de leitura, produção escrita e reflexão sobre a escrita ortográfica para participar ativamente dessa experiência comunicativa. Então, lá no final dessa sequência, nas últimas aulas, nós vamos escrever um e-mail para os autores dessa sequência, para vocês contarem se vocês gostaram dessa sequência, o que foi aprender sobre cartas com essa sequência que eles elaboraram. Número 1. Leia os textos abaixo e em roda, converse com seu grupo sobre o que leram. Que texto é esse? Qual a sua função? Quem o escreveu? E para quem foi escrito? A gente sempre está conversando sobre isso, Que texto é esse? Qual a sua função? Para que ele foi escrito? E quem escreveu? Quem escreveu? E para quem ele foi escrito? Então aqui a gente vai falar um pouquinho agora do assunto do texto, que no caso é quem escreveu e para quem foi escrito. Vamos ler para a gente entender melhor. Vamos lá. Lá no Jornal Joca vocês encontram essas cartas de leitor aqui, tem uma seção de cartas de leitor. Confiram o que os leitores do Joca acharam das matérias do jornal. Entre setembro e novembro, leitores de Joca enviaram à redação cartas em que compartilham suas opiniões sobre as matérias do jornal. Confira os textos abaixo. Edição 136. Então, os leitores do jornal Joca, que normalmente são crianças, eles leram várias reportagens, vários textos do jornal Joca entre setembro e novembro. E aí eles escreveram cartinhas de leitor, dizendo o que acharam dessas matérias, desses textos que leram. Vamos lá primeiro. Olá pessoal, adorei a reportagem. Projeto online reúne áudios de 55 línguas indígenas, publicado no jornal Joca 136. Gostaria de mais reportagens sobre indígenas. Expliquem sobre as comidas que eles comem, as danças típicas e como curam doenças. Vitória M, quarto ano A, EMF, Escola Municipal de Ensino Fundamental, Álvares de Azevedo, São Paulo, enviada no dia 25 de setembro. Então foi do ano passado. Então o que ela diz, Ela indica aqui o nome da reportagem que ela leu e a edição do Jornal do Joca em que saiu, para o leitor, ou para o editor da revista realmente saber qual foi essa reportagem. E daí ela fala que gostou muito e dá uma sugestão também, adorei a reportagem, depois ela dá uma sugestão, gostaria de ter mais reportagens sobre indígenas. Então ela faz as duas coisas aí. Daí a segunda aqui. E aí pessoal, tudo bem? Adorei a reportagem. Projeto online reúne áudios de 55 línguas indígenas, publicada na edição 146. Tantas línguas, Queria que postassem mais coisas sobre músicas. Essa foi a Júlia K, também do quarto ano A, da mesma escola, no mesmo dia. Então elas leram, vocês perceberam que ela colocou também o título aqui, elas leram a mesma reportagem. Só que ela, na verdade, ela dá uma sugestão de que ela queria que postasse mais coisas sobre músicas, diferente da Vitória, A Vitória fala dos indígenas. E elas, as duas colocam, Olá, pessoal! E aí, pessoal? Elas falam realmente, como se estivessem falando aqui com alguém. Vamos para o próximo. Olá, Jornal Joca! Amei o texto. Projeto online reúne áudios de 55 línguas indígenas, publicadas na edição 136. Só acho que ele deveria ter mais explicações sobre os animais dos indígenas, as roupas usadas por eles e os locais onde há nações indígenas. Então, é a mesma, Você vê que é uma criança da mesma turma
da mesma escola, Álvaro de Azevedo, e no mesmo dia foi enviado. Então ela também, né, faz aqui a saudação. Olá, Jornal Joca, amei o texto, né? E ela coloca aqui o nome de novo e o número da edição. Só que ela dá uma sugestão diferente, né? Que deveria esse texto mesmo, essa reportagem, trazer mais explicações sobre algumas coisas dos índios. E daí vem a Manuela também, desse mesmo quarto ano, dessa mesma escola. Oi, pessoal. Aqui ela sauda, né? Faz a saudação também aqui. Adorei a reportagem. Ela coloca o nome da reportagem, que é a mesma, e daí ela coloca a sugestão. Adoraria ler mais reportagens sobre indígenas. Gostaria que fizessem entrevistas com pessoas que falam línguas diferentes. Uma sugestão um pouco diferente, né? Ela meio que completa a sugestão da coleguinha que estava na folha de trás. Aí vem o Felipe, prezado redator do Jornal Joca. Li a notícia. Pesquisadores fazem previsões para o mundo em 2069, publicada na edição 137. Gostei de saber que nós vamos comer alimentos à base de insetos. Eu acho que isso vai realmente acontecer, já que nós já temos hambúrgueres à base de vegetais. Minha sugestão é que vocês façam uma matéria sobre quantas pessoas vamos ter no mundo daqui a 50 anos. Atenciosamente, Felipe. Então, o Felipe já coloca aqui na despedida dele, não só o nome, né? Ele coloca uma outra palavrinha aqui, atenciosamente. Aí ele põe o nome da escola e aqui tem a data. E, na verdade, o Felipe, a gente vê que ele leu uma outra notícia, né? Ele coloca: pesquisadores fazem previsões para o mundo em 2069, publicada na edição 137. É uma outra edição. Então, isso aqui, né, esses textos que eu acabei de ler para vocês, são cartas de leitores, né? Os leitores escreveram para o jornal, depois de ler as notícias e reportagens que saíram no jornal, colocando o quê? Isso, a opinião deles sobre aquilo que eles leram. E eles dão uma sugestão também, né? Uma sugestão do que mais o Jornal Joca poderia publicar de interessante. Cartas de leitor, né? Jornal Joca 2019, e vocês podem acessar. Na verdade, eu vou mostrar para vocês que eu já acessei. Quero só voltar aqui, ó. Que texto é esse, né? O que a gente leu aí? São cartas de leitores, né? Qual a sua função? Para que as cartas de leitores são escritas? Para os leitores expressarem a sua opinião sobre aquilo que leram, né? Pode ser um jornal, numa revista ou um livro. Quem o escreveu e para quem foi escrito? Então, quem escreveu essas cartas? Foram os alunos daquelas escolas. E para quem eles escreveram, né? Coloco aqui, ó. Olá, pessoal. Que pessoal é esse? E as pessoas que escreveram o jornal, né? Que editaram. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui, na verdade, ó. Olá, Jornal Joca. Mas quem que responde pelo Jornal Joca? Foram quem escreveram, né? Quem editou essas reportagens lidas. E até o último aqui, o Felipe, ele coloca prezado redator, né? Então, nós temos o jornal, o redator, o revisor, o editor. Então, são esses profissionais que organizam essa parte escrita do jornal. E os autores, né? Os escritores também. A gente conseguiu responder aquelas perguntas. E aqui eu printei lá da internet de onde foram tiradas essas cartas de leitor, né? Eu digitei lá o número da edição 136, edição 137, do Jornal Joca. Aí abriu isso aqui para mim e eu printei para mostrar para vocês. Ó. Vendo? Nessa edição 136, ó, também ó, no canal aberto, tem outros assuntos, né? Aqui, ó. Tenho medo da morte, como posso resolver isso? O Bruno faz uma pergunta. E aí as crianças vão responder e normalmente um especialista também. Então, ó, só para vocês verem que eu retirei de lá outras perguntinhas também dessa mesma edição. E se vocês têm acesso ao Jornal Joca, à internet, até vocês podem escrever, né? Ler alguma reportagem e escrever a opinião de vocês. Seria um exercício bem legal. Agora leia a reportagem sobre um idoso que recebeu mais de 125 mil cartas de aniversário.
Em roda, converse com seu grupo sobre o que leram, que texto é esse, qual a sua função, quem o escreveu e para quem foi escrito. Então, de novo, as mesmas perguntas, né? De novo, as mesmas perguntas. Vamos ler agora. Tá falando que a gente vai ler uma reportagem agora e não uma carta de leitor. Idoso que arrecadou fundos para combater a Covid-19 recebe mais de 125 mil cartas de aniversário. Então, esse é o que dessa reportagem? Como chama isso aqui? O título, né? Viu que ele está destacado? Tem uma cor diferente? Vamos ler a reportagem. O britânico Tom Moore completou 100 anos em 30 de abril e recebeu mais de 125 mil cartas de fãs em comemoração ao aniversário. Ele ficou famoso no começo de abril quando se propôs a ir e voltar 100 vezes de uma ponta a outra do quintal de 25 metros, o comprimento de cerca de 6 ônibus enfileirados, em troca de doações feitas pela internet, que seriam transferidas para o Sistema Público de Saúde do Reino Unido, para usar no combate ao novo coronavírus. Saiba mais na edição 148 do Joca. A meta de Moore era arrecadar 500 mil libras, 3,3 milhões de reais aproximadamente, e até o aniversário, quando ele esperava completar as caminhadas. Entretanto, sua ideia fez tanto sucesso que ele conseguiu aproximadamente 32,8 milhões de libras, 216 milhões de reais, até a publicação dessa matéria. Ele também compôs uma canção que foi gravada em parceria com o cantor Michael Ball. Recentemente, You Never Walk Alone se tornou a música mais ouvida no Reino Unido. As cartas que o britânico recebeu foram enviadas por pessoas de vários lugares do mundo, inclusive por crianças, além de mensagens de agradecimento. Muitas das mensagens recebidas eram acompanhadas de desenhos, dinheiro ou vale-presentes, e que juntos somaram um valor de aproximadamente 409 mil reais, para ajudar Moore a ler todas as correspondências que ele recebeu. Pais e funcionários da escola onde o neto dele estuda passaram cerca de 1.750 horas abrindo as cartas e as separando por temas. Então, além desse valor aqui, né, que ele conseguiu arrecadar pela internet, ele ainda conseguiu arrecadar dentro das cartinhas esse valor aqui. Então, imagine quanto dinheiro, né? Então, e vocês podem acessar também o Jornal Joca e achar essa reportagem aqui completinha que fala sobre esse idoso aqui. Então, aqui, na verdade, o que está falando sobre cartas? Ele escreveu uma carta? Não, né? Ele fez uma campanha de arrecadação de dinheiro para poder ajudar no combate ao coronavírus. Mas ele recebeu cartas no aniversário dele. Cartas o quê? Em homenagem a essa ação dele, em agradecimento, né? Então essas crianças, adultos, famosos, mandaram muitas cartas para ele. Então vamos voltar lá. Que texto é esse? Aqui fala, é uma reportagem, né? Qual a função de uma reportagem, de uma notícia? É informar as pessoas sobre algo que aconteceu, né? Normalmente algo curioso, algo bacana ou algo muito ruim, coisas que chamem a atenção. Quem escreveu e para quem foi escrito? Para quem foi escrito? Acho que é mais fácil da gente, né, entender. Para os leitores do Jornal do Joca ou qualquer outro leitor, né, que queira ler sobre isso. E, na verdade, quem escreveu foram ali os repórteres, né, do Jornal do Joca. Quem é responsável por escrever textos, reportagens, notícias. Aqui não tem o nome, né, do repórter ou de quem escreveu essa reportagem, mas foi algum dos redatores, na verdade dos repórteres, né, dos escritores que escrevem para esse jornal. Com os seus colegas e professor, reflitam sobre as diferenças entre as linguagens usadas nos textos da atividade 1 e 2. O que vocês perceberam? Então agora nós vamos voltar um pouquinho lá nos textos da atividade 1. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse último aqui, tá? Vou pegar
essa parte do texto aqui, que todos têm as mesmas características. Então, a gente vai ver o quê? Que aqui, primeiro, quem escreveu mandou para alguém. Ele escreve aqui no começo para quem que ele está mandando essa cartinha, no caso de carta de leitor. E aí ele diz o que ele leu, né, a reportagem, a notícia que ele leu, onde saiu, quando saiu, e aí ele expressa a sua opinião, né, dá uma sugestão e se despede aqui. E coloca de onde ele é e a data, certo? E ele escreve o quê? Prezado redator do jornal, li a notícia, reportagem, pesquisadores fazem previsões para o mundo de 2069, publicada na edição 137. Gostei de saber, né? Então, eu acho, ele vai colocando o quê? As marcas de que ele está falando, né? Da opinião dele, daquilo que ele fez. Então, ele usa o quê? A palavrinha eu, né? E nesse texto aqui acontece isso? Nessa reportagem aqui escrita pelo repórter, né, pelo jornalista, ele escreve assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é isso que ele escreve? Não, né? Ele cita uma outra pessoa, ó. O britânico Tom Moore completou 100 anos e recebeu mais de 125 mil cartas de fãs em comemoração ao seu aniversário. Ele ficou famoso. Então ele vai falando de uma outra pessoa. Quem é essa pessoa? O Tom Moore, né? Ele fala ele, o britânico, né? Este homem. Então ele não usa o eu. Não foi ele que ficou famoso, né? O jornalista. Não foi ele que recebeu as cartinhas. Ele fala de uma outra pessoa. Então agora vamos colocar aqui. Nos textos da atividade 1, cartas de leitores, os escritores utilizam palavras, verbos e pronomes que mostram que estão expressando opiniões, dando sugestões como adorei, gostaria, queria, acho, gostei de ver, minha sugestão é. Então aqui a gente pode ver os verbos conjugados o quê? Na primeira pessoa, eu adorei, eu gostaria, eu queria, eu acho, eu gostei. Minha, que é o pronome, né? Meu, minha. Então, ele coloca aí os verbos como se ele estivesse, não, falando dele mesmo, né? Expressando a sua opinião. Já no texto da atividade 2, que é a reportagem, né, a notícia, o mesmo não acontece. Quem escreveu a notícia utiliza palavras e expressões que mostram que está falando de outra pessoa, sem expressar qualquer opinião ou sugestão, como o britânico Tom completou, né? Ele recebeu, ele ficou, ele esperava, ele também compôs uma canção. Então ele vai usando o quê, né? Os pronomes, que no caso ele, e ele vai usando o verbo combinando com o pronome pessoal, né? Ou, por exemplo, o britânico, aqui tem um artigo, né? E um adjetivo pátrio aqui, ele fala o britânico, onde que ele nasceu, né? No Reino Unido. Tom completou, ele recebeu, ele ficou, tá vendo como combina? Ele esperava, ele compôs. Então aqui nas cartas de leitores, a gente sempre usa o eu. É a primeira pessoa do singular, eu, né? E no aqui em cima para vocês enxergarem melhor. Então aqui, ó, aqui, aí ele sempre usa o eu, são as cartas de leitor, estão expressando as opiniões dele. Eu gostei, eu não gostei, né? Mas não precisa usar o eu sempre. É que o eu às vezes fica escondidinho ali. Precisa ficar escondidinho, fica chato no texto eu repetir eu várias vezes, né? Então por isso que eu coloco o verbo combinando com esse eu. E agora na reportagem aqui, na notícia, na verdade, é como se fosse ele. Ele fez, ele falou, né? Então é a terceira pessoa do singular. Eu é a primeira e ele é a terceira. Vamos entender um pouquinho melhor. Então, no primeiro texto, que são as cartas de leitores,
Os escritores, né, os autores, utilizam a linguagem pessoal. O que é isso? É aquela marcada por emprego de verbos e pronomes, em regra na primeira pessoa do singular, qual seja eu, né? Eu é um tipo de linguagem que expõe a opinião do autor de forma pessoal. Eu gostei, eu não gostei, eu falei, eu quis. Então, o eu sempre está ali escondidinho por trás. Às vezes até a gente usa o eu, tá? Já na notícia, na reportagem, em muitos textos que vocês vão fazer por aí, né, lá no ensino médio, até no Fundamental 2, no ensino médio e lá na faculdade, são os textos argumentativos, né? Só que aí você usa a sua linguagem pessoal. Usando eu, quando você for escrever um texto, lá para a faculdade, como eu falei, a gente não pode usar o eu, a gente usa a terceira pessoa. A gente usa uma linguagem impessoal que a gente fala. É aquela marcada por emprego de verbos e pronomes em regra na terceira pessoa. O que é isso? A gente escreve de uma forma não dando a nossa opinião pessoal, mas aquilo que as pessoas entendam que é uma coisa que muitas pessoas acreditam que seja daquela forma. Claro que não é um achismo. A gente, quando escreve esse tipo de texto, a gente lê, a gente se informa, a gente sabe muito sobre o assunto, para daí poder escrever, né? A gente usa essa linguagem impessoal, não dizendo que eu gosto, as minhas preferências, mas de uma forma geral, o que as pessoas acreditam, tá? Então, eu sei que ainda isso aqui é um pouco difícil de vocês entenderem, mas a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, quando eu falo de uma linguagem impessoal, ele mostra, na verdade, que a gente está falando de outra pessoa, tá? Mesmo que às vezes eu coloque ali algum ponto de vista meu, mas que eu não estou colocando alguma coisa que eu acho, mas sim coisas que eu estudei, que eu li e que eu me informei bastante, tá bom? Mas eu vou explicar um pouquinho mais nas outras aulas, de carta pessoal e carta de reclamação e outros tipos de texto também, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.